Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? O Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Eu queria convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir em Gênesis capítulo 22. Hoje nós estamos na penúltima sexta-feira do ano de 2023 e também a penúltima semana da campanha A Entrega Total para uma Libertação Total. E é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja, para que de fato você tenha uma libertação total, para que de fato haja uma libertação na sua casa, na sua família. E nós vamos estar compartilhando algumas revelações sagradas. Livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 22. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. E se você não tiver Bíblia, você pode nos acompanhar aqui no telão. Gênesis 22, o verso 1 a seguir. Quantos encontraram? Quem encontrou diz: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou diz: eu também amo a Bíblia. Todos encontraram? Vamos ler o verso 1 a seguir, o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 22, o verso 1 a seguir diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos juntos, e seguiram ambos juntos. Verso 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Só até aí. Curve sua cabeça por um momento, feche os seus olhos. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, os que credes, amém? Olhe para mim, ouça atentamente. É impossível uma pessoa ter de fato uma libertação sem uma entrega total. O grande problema da maioria das pessoas que não tiveram ou não têm uma libertação na sua vida, e quando eu estou falando de libertação, eu não estou simplesmente falando de libertação de espíritos demoníacos. Eu não estou falando de uma libertação do demônio. Eu não estou falando a libertação de um encosto. Porque a libertação ela acontece em várias áreas da vida da gente. A libertação ela pode ser na vida sentimental, pode ser na saúde, ela pode ser na vida espiritual. Existem várias áreas da vida que nós precisamos de libertação, e principalmente na vida espiritual. Só que muitas pessoas estão nas igrejas,
Muitas pessoas participam de reuniões de libertação, mas de fato, elas não têm uma libertação verdadeira. E elas acham que um homem ou uma mulher, um pastor ou alguém muito usado vai conseguir libertar ela. E o pastor pode até orar por essa pessoa, mas passa um tempo, essa pessoa não está liberta. E parece que a oração do bispo não resolveu. Parece que a oração do pastor não resolveu. Parece que a oração do pastor não tem poder para libertar aquela pessoa. Mas o problema não está no bispo, o problema não está no pastor, o problema não está na igreja. O problema está naquela pessoa que não decidiu se entregar por completo. Tudo que Deus quer é que nós venhamos nos entregar de corpo, alma e espírito. Tem que ser de todo o seu ser. Porque com Deus não adianta você querer se entregar pela metade. Com Deus não adianta você querer servir a Deus pela metade. Na obra de Deus, com Deus, no mundo espiritual, não funciona. Com Deus é assim, ou é tudo, ou é nada. Porque Deus, Ele não depende de mim, Deus, Ele não depende de você. Deus, Ele não depende de nós, mas nós dependemos de Deus para ser liberto. Agora, para que de fato haja uma libertação, a pessoa precisa se entregar por completo. Eu não posso ficar em cima do muro. Por quê? Porque no mundo espiritual, se tem uma coisa que não existe, é a neutralidade. Diga comigo, diga: no mundo espiritual não existe neutralidade. Não existe esse negócio, eu não faço nem o bem nem o mal. Não, eu sou neutro. Não, eu não sou nem de Deus e nem do diabo. Não existe. A Bíblia diz, ou a gente é treva, ou a gente é luz. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é de Deus. E para que de fato eu venha ser de Deus, eu preciso me entregar a Ele por completo. E lendo a história de Abraão, Deus me trouxe algo muito forte, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, uma terra contaminada pelo pecado, uma terra onde a idolatria, os seus pais, a sua família era bastante grande. E a Bíblia diz que Deus chama Abraão para sair daquele lugar de idolatria. Deus chama Abraão para sair da casa dos seus pais. Deus chama Abraão para sair da casa da sua família. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus chama Abraão para viver algo extraordinário. Deus chama Abraão para viver algo lindo. E Abraão sai da sua casa. Abraão sai da casa do seu pai, e ele começa a caminhar, e ele começa a seguir uma direção que Deus havia dado a ele. E qual é a grande questão? A grande questão é que Abraão não havia feito aquilo que o Senhor havia falado por completo. Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Ele saiu da terra dele, sim ou não? Sim, Abraão saiu da terra dele. A Bíblia diz, Deus disse a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Aí eu pergunto: Abraão saiu do meio da parentela dele, sim ou não? Não. Por que não, bispo? Mas ele não saiu da casa do pai dele? Ele não saiu do meio da família dele? Saiu. Só que Abraão leva consigo o seu sobrinho. Quem? Ló. Quem era o sobrinho de Abraão? Ló. E o que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olhe para mim, preste atenção. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão até sai da casa dele, Abraão até sai do meio da família dele, mas Abraão então leva consigo seu sobrinho Ló. Abraão não obedece na totalidade. Abraão não obedece por completo aquilo que Deus havia falado com ele. E por Abraão não obedecer por completo, a Bíblia diz que Deus para de falar com Abraão. Quantos compreendem? Amém? Preste atenção, olhe para mim. Deus para de falar com Abraão. Por quê? Porque Abraão não obedece por completo. Ele sai da casa dele, mas não sai da parentela. E não é diferente comigo, e muitas vezes não é diferente com você. Você até faz aquilo que Deus pede, mas muitas vezes a gente não faz na totalidade. A gente faz pela metade, e a gente acha que Deus vai se agradar disso. A gente acha que Deus, puxa, não, mas eu saí da minha terra,
Não, mas eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu. Mas muitas vezes não estamos fazendo por completo. E nós precisamos obedecer a Deus na totalidade. Porque um cristão sem obedecer, sem obediência, ele não é um cristão. Cristão não é aquele que vem à igreja. Cristão não é aquele que obedece o pastor. Cristão é aquele que obedece a palavra de Deus. E tudo que Deus quer de nós é obediência. Deus não quer muita coisa de mim e de você. Deus só quer que a gente obedeça a Ele, que a gente obedeça a sua palavra. E eu vejo agora que Abraão, ele sai, Deus para de falar com ele, passa um tempo, tem uma desavença, uma discussão. Por quê? Porque Ló estava no meio, porque Ló não tinha sido escolhido por Deus para ir com Abraão. E é assim, tem hora que você não entende, está tendo uma tempestade, está tendo uma confusão, você fala, meu Deus, mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor pediu. Mas muitas vezes você não está fazendo na totalidade, muitas vezes não houve a entrega total. E aí os pastores de Abraão e de Ló começam a brigar. E a Bíblia diz que eles se separam. E quando eles se separam, agora Deus torna a falar com Abraão. Eu não sei se você sabe, Abraão, ele era um homem que tinha por volta de 75 anos de idade. E Deus havia dado a Abraão uma promessa, que ele seria pai, que ele seria um homem, que a descendência dele seria grande. E nós vamos ver na história de Abraão, que o tempo foi passando, quando Deus chama ele, e o tempo vai passando, e Abraão agora está com 75 anos de idade, e ainda não tinha filho. Só que havia na vida de Abraão uma promessa, não importa o tempo que passar, que a promessa de Deus, ela se cumpre. Eu não sei, meu irmão, quanto tempo está passando na sua vida. Talvez você ache que está demorando, talvez você ache que nem vai acontecer, mas se existe uma promessa de Deus na sua vida, tenha certeza que vai acontecer, amém? Se tem uma promessa de Deus, se você caminha em cima de uma palavra, se você crê naquilo que a palavra de Deus diz, não importa o tempo que passar, acredite, vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Havia uma promessa na vida de Abraão, só que Abraão, ele não esperou o tempo certo. E esse é o problema, de muitas vezes a gente querer fazer no nosso tempo, a gente querer que aconteça no nosso tempo. Existe um tempo de Deus específico para cada um de nós. Existe um tempo na terra para todas as coisas. Não pule o tempo, não pule a etapa, espere o tempo certo, que o tempo certo vai fazer com que cada propósito, com que cada promessa de Deus se cumpra na sua vida, amém? Então tem gente que se desespera, a pessoa tem um chamado, mas ela se vê tão angustiada, porque ela quer pregar, porque ela quer fazer a obra, e ela acha que o tempo está passando e ela não vai conseguir fazer a obra. Aí faz como Abraão, eu vou dar o meu jeitinho. Aí muitos dão o seu jeitinho. Qual é o jeitinho? Tem pessoas que querem se lançar no chamado, na vocação. Só que existe um tempo de Deus na vida de cada pessoa. E tem pessoas que ainda não estão prontas, mas elas decidem agora abrir o seu ministério. Elas decidem agora até mesmo muitas vezes sair da igreja, ir para outra igreja e dizer, não, eu preciso crescer, eu preciso fazer a obra. Mas eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. Porque, meu irmão, se existe uma chamada de Deus na sua vida, se existe um chamado de Deus na minha vida, pode ter certeza, não tem homem, não tem mulher, não tem ninguém que impeça o que Deus chamou acontecer na nossa vida. Não tem ninguém que vai impedir aquilo que Deus chamou acontecer na nossa vida. Ninguém vai impedir o chamado de Deus se cumprir na sua vida, amém? Você pode até pensar que está no lugar errado, mas quando você tem um chamado de Deus, Deus faz acontecer. E nós precisamos entender isso. Abraão tinha um chamado de Deus, só que ele não esperou. E a Bíblia diz então que ele, com a sua esposa, eles têm ali um acordo, e ele tem um filho com a sua escrava, com Agar. Só que esse filho não é o filho que Deus havia prometido a ele. Passa um tempo, Deus dá a Abraão a oportunidade de ser pai. A promessa se cumpre na vida de Abraão. Abraão já estava com quase 100 anos de idade. Quase 100 anos de idade. A Bíblia diz que Deus concedeu a Abraão esse privilégio de ter o filho dele. E o nome desse filho é Isaac. O que é Isaac? Isaac significa sorrisos, porque Sara sorriu quando Deus prometeu. Muitas vezes a gente até sorri
das coisas que Deus vai fazer, mas que Ele faz, e quando Ele faz, isso traz um sorriso e uma alegria na vida da gente, é ou não é? Quando a bênção chega, você fica sorrindo à toa, você fica alegre, você fica feliz. E é isso que Deus fez na vida de Abraão. Deu a ele um filho, Isaque. Só que eu olho para a história e agora eu vejo Deus pedindo Isaque de volta. Deus dá e agora Deus pede a Abraão, disse: Abraão, pega o teu único filho. Por que Deus diz o único filho? Porque Deus só considera aquilo que é teu, aquilo que Ele te dá. Diga comigo, diga: Deus só considera o que é meu, aquilo que Ele me dá. Foi Deus que te deu, então Ele considera seu. A Bíblia diz que Deus deu Isaque para Abraão, mas Abraão tinha outro filho, chamado Ismael. Só que o filho que Deus pede, Deus diz assim: o teu único filho, porque Deus só considerava Isaque. Pega o teu único filho e oferece. E eu fico olhando, por que Deus pediu Isaque a Abraão? Por que Deus pediu Isaque para Abraão? Se nós não vemos na Bíblia o Deus que nós servimos pedindo sacrifício de pessoas. Outros deuses sim, era comum das outras nações sacrificar crianças, sacrificar pessoas para os deuses. Mas na Bíblia, Deus nunca pediu ninguém para sacrificar alguém para Ele. Não, essa é a primeira vez que nós vemos na Bíblia Deus pedindo a alguém para levar uma criança, Abraão para levar o seu filho para oferecer a Ele. Parece até contraditório, mas nós vamos ler e analisar a história de Abraão. Abraão sem duvidar, Abraão sem temer. A Bíblia diz que Abraão então pega o seu filho e ele vai levar o seu filho a Deus para sacrificar. Diga comigo, diga: Abraão levou o seu filho para sacrificar. Sacrificar é diferente de matar. Por que, bispo, sacrificar é diferente de matar? Abraão ia entregar o seu filho a Deus com um propósito. Abraão ia entregar o seu filho a Deus por um pedido divino. Porque a Bíblia vai nos mostrar que Deus não mandou Abraão matar o filho. Deus disse a Abraão: pega o teu filho e sacrifica, oferece, é um sacrifício. Você está oferecendo a mim. Deus estava pedindo a Abraão para oferecer o filho que ele tinha a ele. Eu penso que o menino no coração de Abraão já havia ocupado o lugar de Deus. Eu penso que o Isaque, porque imagine aí, um pai com 100 anos de idade, e ele tem um filho que é um milagre de Deus, é uma promessa de Deus. Imagino eu que Abraão agora não tinha mais tempo para orar, não tinha mais tempo para conversar com Deus. Agora os olhos de Abraão, o tempo de Abraão era para o seu filho Isaque, o filho da promessa. Só que esse menino, aos poucos, sem perceber, no coração de Abraão, ele foi ocupando o lugar de Deus. E existem coisas na nossa vida que é assim. Existem coisas que é para ser bênção, mas se tornam o quê? Maldição. Você sabia disso? Tem coisa que Deus dá que é para ser bênção, mas por conta da maneira que a gente administra, por conta da maneira que a gente gerencia, ou pelo lugar que a gente coloca aquela bênção se torna uma maldição. Quando Abraão pega o seu filho ocupa o lugar de Deus no coração dele. Aquele menino, em vez de bênção, estava sendo uma maldição na vida de Abraão, porque Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção na terra, e não tem como ser uma bênção na terra se Deus não for a prioridade do nosso coração. Não tem como ser abençoado e abençoar outras pessoas se Deus não for a prioridade na minha vida, se Deus não for o primeiro, se Deus não for o meu tudo. Para Abraão, o tudo dele era o Isaque. Você já viu que tem gente que diz assim: se fulano morrer, o mundo acaba para mim. Não, se isso acontecer, Deus me livre. Se o meu filho morrer, o mundo desaba. Eu também não quero mais viver. Por quê? Porque aquele filho ou filha, ou esposo ou esposa, ou bens materiais, está ocupando o lugar de Deus. É a prioridade, é o tudo que a pessoa tem. O meu tudo não é filho, não é filha. O meu tudo tem que ser o quê? Deus.
Você pode viver sem filho. Você pode viver sem uma pessoa que você gosta. Você pode viver uma pessoa que você ama. Por quê? Porque todos nós estamos aqui de passagem, sim ou não? Ainda que a gente ame as pessoas, ainda que a gente ame. Eu estava vendo o depoimento do pai do Gabriel, acho que é Gabriel Diniz, o nome daquele cantor que morreu, é? Como é que é? Pedro Henrique. Cantor gospel que estava adorando a Deus e morreu. O laudo lá em Feira de Santana deu no laudo que a morte dele foi natural, não foi infarto, morreu naturalmente. Deus o levou. E o pai dele estava ali dizendo que um dia ele estava viajando com seu filho, Pedro Henrique, um cantor, uma voz muito linda, uma unção, uma graça de Deus. E um dia o Pedro falou para ele, disse: pai, já imaginou se eu morrer primeiro do que o Senhor? Ele disse: está repreendido, meu filho, vira essa boca para lá. Se revoltou, porque na cabeça dele não passava essa hipótese. Por quê? O natural é os filhos enterrarem os seus pais. Mas o mundo que nós vivemos, acontece dos pais enterrarem os seus filhos, morrerem muito antes dos seus pais. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai passar nessa terra. É um garoto jovem de 30 anos, a vida para ele chegou, o fim chegou para ele. E a Bíblia, nós vamos ver que ele então é levado, ele está morto, e o pai está dizendo: o Senhor recolheu ele. E o pai disse: isso nunca passava pela minha cabeça, mas uma coisa ele diz: eu tenho, é a paz, a certeza que ele está com o Senhor. Agora imagine, em um primeiro momento o pai nem cogitava essa hipótese, para ele isso não podia acontecer, mas quando aconteceu, ele entendeu: o meu filho cumpriu o seu propósito nessa terra, e eu vivo sem ele, mas eu não posso viver sem Deus, sem pessoa, sem um pastor. Se o bispo for embora dessa cidade, você continua com Jesus, porque o bispo pode ir embora, o pastor pode ir embora, a igreja pode fechar, pode acabar, mas com Jesus você tem que permanecer firme até o fim, amém? Com Jesus você tem que permanecer firme. Então tira igreja, tira bispo do seu coração, tira pastor, tira religião do seu coração e coloca Deus nesse coração, amém? Porque não tem isso, né? Porque o pastor foi embora, o bispo foi embora. Meu irmão, se o bispo foi embora, Deus vai continuar com você, amém? Que é Ele que te sustenta, não é o homem que te sustenta. Eu só sou um instrumento nas mãos de Deus. O pastor, os obreiros só são um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, amém? Deus pede a Abraão seu filho, e eu pergunto para você: Deus queria o filho de Abraão, sim ou não? E por que Deus pediu? Deus queria ou não queria o Isaac? Deus não queria o Isaac? E por que Deus pediu o Isaac? Deus não queria o Isaac. Quem é que Deus queria? Abraão. Quem é que Deus queria? Abraão. Mas Deus só ia ter o Abraão quando Abraão tirasse quem do coração? O Isaac. O Isaac era a entrega total do Abraão. E Abraão, ele pega tudo que ele tinha, o Isaac, e vai oferecer a Deus. E quando ele vai oferecer, ele não matou o menino aqui, mas no coração ele já havia sacrificado. No coração ele já havia dado a Deus. Sabe aquela pessoa que diz assim, é como a passagem que Jesus diz dos dois filhos, a parábola. O pai mandou um filho fazer uma coisa, o filho disse que ia fazer. Aí o pai falou com o outro disse que não ia fazer. O que disse que ia fazer, não fez. E o que disse que não ia fazer, fez. Aí Jesus perguntou: quem é que o pai ficou feliz? O que disse que ia fazer e não fez? Ou o que disse que não ia fazer e fez? Aí os discípulos: olha, o que disse que não ia fazer e fez. Porque muitas vezes na boca você pode até dizer: não, eu não mudo, eu não isso, aquilo, não, eu não paro com isso, na boca. Mas se lá no seu coração você decidir fazer, aí você já está tendo uma mudança, uma transformação. Porque a mudança não é quando você fala. A mudança não é, porque tem gente, 2024 eu vou ser uma pessoa melhor. Não. Se aqui no seu coração não tiver decidido ser uma pessoa melhor, se aqui no seu coração não tiver decidido você orar mais, sacrificar mais, se render mais a Deus, de nada adianta falar. Então quando Deus pede o Isaac, mas Deus queria o Abraão.
E quando Abraão decide oferecer a Deus, Deus viu que no coração dele já havia entregado. Porque tem gente que é assim, ela dá, mas no coração ela não queria dar. Já aconteceu com você? Até comprar, você compra, mas depois no seu coração você se arrepende. Tem gente que ajuda, já aconteceu comigo. Eu já ajudei a pessoa, mas não queria ajudar. Eu ajudei, mas o meu coração, eu não queria ajudar essa pessoa. Então eu ajudei, mas se for olhar diante de Deus, eu não ajudei. Por quê? Porque o meu coração não queria ajudar. Ainda que eu tenha ajudado essa pessoa, mas no meu coração eu não queria ajudar. O meu coração trancou, o meu coração fechou. É assim, a pessoa diz que vai dar, aí ela pode até trazer, mas se não for de coração, se o coração não tiver entregue, Deus não recebe, Deus não aceita, Deus não quer. Quantos compreendem isso? Então nós precisamos entender isso, querido. Quando Deus pede algo de você, não é porque Deus quer aquilo que você tem, Deus quer você. Só que tem coisa que está nos prendendo, tem coisa que está nos aprisionando, e Deus sabe que tem amizade que vai ter que cortar. Deus sabe que tem pessoas que Ele vai ter que tirar da sua vida. Agora, por que Ele vai ter que tirar da sua vida? Porque talvez aquela pessoa ocupou o lugar de Deus. Então se tem alguém, se tem algo ocupando o lugar de Deus, tira do seu coração, tira logo, entrega para Deus. Diga: Deus, eu entrego para o Senhor. Deus, a partir de hoje eu não vou viver essa idolatria, porque é como se Abraão estivesse idolatrando o filho agora fosse o Deus da vida dele. O Deus da sua vida não é pastor, não é marido, não é pai, não é mãe. O Deus da sua vida não é pessoas, não é objeto, não é dinheiro. O Deus da sua vida, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então é esse que você deve venerar, é esse que você deve se prostrar, é esse que você deve adorar, e é esse que você deve se entregar por completo. Amém? Abraão entregou tudo que ele tinha, o seu filho. Por isso que ele é considerado o pai da fé, porque ele entregando a Deus, ele sabia que Deus ia dar a ele muito mais, e ainda que Deus não desse, ele sabia que com Deus ele já estava no lucro. Com Deus ele já estava no lucro, sem filho, ou sem bens materiais, ou sem qualquer coisa. Com Deus ele já estava no lucro. E a minha oração é que você, antes desse ano acabar, se tem algo que você precisa entregar a Deus, não estou dizendo de dinheiro não, estou dizendo muitas vezes é uma amizade que você precisa anular, muitas vezes é uma pessoa que você precisa tirar da sua vida, muitas vezes é algum pecado. Entregue, tire isso da sua vida, para que você de fato venha ter uma libertação por total. Quando Abraão decidiu entregar, Deus disse: não precisa sacrificar o menino. Abraão não precisou matar o filho dele, porque Deus disse através do anjo: eu sei agora que você verdadeiramente temes a Deus. Amém? Quando a pessoa tem dificuldade de entregar qualquer coisa a Deus, essa pessoa não está liberta, porque quem está liberto não tem medo, não tem dificuldade de entregar a Deus aquilo que Ele pede. Amém? Eu não sei o que Deus está pedindo de você, mas a minha oração é que você ouça a voz de Deus e obedeça a Ele, porque pode ter certeza que a libertação vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Fica de pé que eu quero orar por você. Isso, fica de pé onde você estiver, nós vamos orar por você neste momento. Isso, feche os teus olhos aonde você está. Deus pediu a Abraão o seu filho, porque o filho era tudo aquilo que Abraão tinha de melhor. Deus não pediu a Abraão a vida, Deus não pediu a Abraão os bens, mas Deus pediu o Isaac. O Isaac era o tudo de Abraão, era tudo que Abraão tinha nessa vida, era o Isaac. Feche os teus olhos neste momento. O Senhor Deus está querendo de nós uma entrega total. E eu quero encorajar você nessa noite a se entregar a Deus por completo. Talvez exista uma situação na sua vida que você precisa, e você sabe que Deus está lhe pedindo. Deus está pedindo a você: entrega. Deus está pedindo a você: sai fora, saia disso.
Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai desse ambiente de idolatria, entrega. Existem muitas coisas que a gente guarda, que a gente esconde em casa, e você pode até dizer: não, bicho, mas eu não quero mais nem saber. Mas se está guardado, e Deus está pedindo, entrega a Deus. Se vai te levar a voltar ao pecado, entrega a Deus. Feche os teus olhos neste momento e fala para Deus sondar o seu coração. Diga: Deus, sonda o meu coração. Se tem alguma coisa, Senhor, que o Senhor quer que eu entregue, diga para Ele, me revela nessa noite. Diga para Deus: Deus, se tem algo que me afasta do Senhor, Pai, ó Deus, está impedindo eu de fato ter uma libertação total, que nessa noite, Deus, o Senhor possa tirar do meu coração. Se renda a Ele neste momento de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Isso, se entregue a Ele por completo. Declara. Declare. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura mais, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Põe as mãos sobre a sua cabeça neste momento. Feche os seus olhos e diga assim comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, se porventura há algo que me impeça de me entregar ao Senhor por completo, que neste momento o Senhor venha com a tua presença e tire, Senhor, da minha vida, do meu coração. Diga: Deus, eu quero me entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Diga: meu Deus, anula toda macumba, todo feitiço que fizeram para amarrar, para destruir a minha vida. Diga: meu Deus, toda maldição hereditária, mandada, invocada, diga: eu repreendo agora todo feitiço, toda obra do inferno que foi feita para destruir a minha vida, a minha casa, a minha família. Diga: em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, diga: eu ordeno agora para nunca mais voltar. Tira a mão e diga: em nome de Jesus. Diga: sai toda maldição em nome de Jesus, sai toda doença em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Feche os teus olhos neste momento. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero declarar cura, libertação sobre essas pessoas que aqui estão. Pai, existem vidas aqui, meu Deus, que são do Senhor, e Satanás por muito tempo tentou escravizar esse homem, essa mulher. Ó Deus, ensina o teu filho, a tua filha a viver e andar em obediência. Deus, a partir de hoje, que essa mulher, que esse homem possa ouvir a tua voz, assim como Abraão, Pai, ouviu a tua voz. Abre os nossos ouvidos espirituais, Deus, em nome de Jesus. Dê a direção ao teu filho, dê direção à tua filha, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor, que a partir de hoje o Senhor ocupe o teu lugar na vida deste homem, dessa mulher. Ocupe o teu lugar na nossa vida, no nosso coração, porque a vida nossa é do Senhor. Deus, eles entregaram as suas vidas ao Senhor, Pai, declarando que são totalmente teu. Pai, que a partir de hoje haja paz, que a partir de hoje haja saúde e cura. Satanás, eu te proíbo de tocar nessas vidas. Eu te proíbo de você agir nessa casa, nessa família, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro paz, saúde, cura, libertação sobre você, em nome de Jesus. Os que creem dizem amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ainda em pé, querido, não senta ainda não, nós já vamos finalizar. Glória a Deus. Tem alguém aqui que na hora da oração você se passou mal, você sentiu arrepio, cheiro de vela, você disse assim: bispo, eu senti uns arrepios, senti vontade de vomitar, sentiu alguma reação fora do comum? Tem alguém que sentiu mal na hora da oração? Tem alguém que sentiu mal? Todo mundo sentiu bem? Você sentiu alguma coisa na hora da oração? Sentiu o quê? Náusea? Tá, o que é isso? Isso é comida consagrada. Toda comida que você for comer, você ora a Deus consagrando. Se te derem qualquer coisa, uma balinha, um chocolate, um presente, você ora consagrando, tá bom? Vem aqui que a gente vai ungir você. Tem mais alguém que sentiu vontade de vomitar alguma coisa? Se tem alguém que está sentindo dor? Alguém que está sentindo dor? Tem. Ah, sim, então você estava correndo, então você não está sentindo dor, você está cansado. Tem alguém que estava sentindo dor e na hora da oração a dor sumiu? Faz assim com a mão. Tem alguém que estava sentindo dor e na hora da oração sumiu? Vamos orar por ela aqui? Pode encostar aqui na frente que eu vou ungir você, declarando quebrar toda maldição contra a sua vida. Vamos orar por eles? Estenda as mãos para cá, feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela tua filha, Pai. Deus, o Senhor tem um plano e um propósito na vida dela. Ó Deus, e nenhuma praga, nenhuma maldição vai prevalecer na casa dela, na vida dela. Toda comida consagrada, oferecida às entidades, meu Pai, eu repreendo agora. Toda obra de feitiçaria, de bruxaria que foi feita para destruir a vida dela,
nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, que tudo que não vem do Senhor, do alto da cabeça, plano dos pés, na vida da tua filha, todo mal, eu digo que sai agora. Eu abençoo, declaro saúde, a tua paz sobre o lar dela, sobre a casa dela, Pai. Que nenhuma inveja, que nenhuma praga venha prevalecer contra o casamento dela. Que ela seja feliz, que a família dela seja abençoada e que muitos outros testemunhos ela tenha para contar. Pai, eu oro e abençoo essa família em nome de Jesus. E os que creem dizem amém. Abençoado em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, amanhã não haverá culto. Domingo de manhã nós teremos culto pela manhã, 8h30 da manhã. E domingo à noite nós teremos o culto da Sagrada Família, tá bom? Bispo, segunda-feira é Natal, vai ter culto? Não, não vai ter culto, mas domingo eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês sobre o Natal. Então venha, a gente vai estar trazendo uma palavra, uma revelação de Deus sobre a sua vida. Amanhã culto? Não. Não, a irmã Márcia, o aniversário dela foi mês passado, mas eu confundi pensando que era hoje, né, irmã Márcia? Aí Deus parabéns para ela 2 vezes. Hoje é aniversário da nossa irmã Josélia. Os filhos devem ter segurado ela lá para poder cantar os parabéns, mas que Deus abençoe ela poderosamente, amém? A obreira Luz e Cléia vai orar pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado e protegido. Ainda de pé, nós vamos estar orando. Querido, outra coisa, deixa eu falar. Sem ser nesse domingo, pode encostar a obreira Luz e Cléia. Sem ser nesse domingo, no outro, vai ser a virada de ano. Nós não teremos na igreja esse ano o jantar. Por que nós não teremos o jantar? Porque a igreja não tem condição de oferecer um jantar, não a condição financeira, o espaço. Nós, ano passado, aqui na virada de ano, tivemos quase 300 pessoas aqui na igreja, gente do lado de fora, e é um negócio constrangedor. Chega alguém da sua família de fora, aí você fala assim: vai ter um jantar lá na igreja. O que a pessoa pensa? Vai ter mesa, vai ter cadeira para sentar. A gente tem bastante mesa, a gente só não tem o espaço, a gente tem muita cadeira. E nós não conseguimos locar nenhum local. Orar a Deus para Deus abençoar que a gente compre esse lote aqui do lado e fazer um espaço grande, amém? Então não tem como. As pessoas vêm para cá, em vez de se sentirem confortáveis, não sentem, aquele calor, porque o pessoal vem e a gente, aquela correria, o pessoal comendo em pé. Eu disse: não dá certo assim. Não pode, um jantar tem que ser um negócio organizado. Então não vai ter o jantar, vai ter o culto. O culto começa 10 horas e nós vamos acabar 00:05. Acabou a virada, nós já estamos liberando, porque tem gente que tem jantar depois da virada nas suas casas. Bispo, se eu quiser fazer com a minha família o jantar, passar a virada de ano lá em casa, não tem problema, querido. Ora lá, abençoa a sua família, não tem problema. Mas se você quiser passar a virada de ano com a gente, sem ser nesse domingo, no outro, que eu acho que já é a virada, se eu não me engano, é isso mesmo, vai ser aqui na igreja, das 10 à meia-noite. Só não vai ter o jantar dessa vez, até a gente ter um espaço maior, amém? Pastor Wantos, pastora Georgia, que Jesus abençoe vocês poderosamente, viu? Eu não sei se vocês vão ficar aqui até o final de semana. Se tiver com a gente, vai ser uma bênção em nome do Senhor. Obreira Luz e Cléia vai orar agradecendo o Senhor por esse culto e pedindo o Senhor para nos levar para casa. Amém? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Palavra maravilhosa. Eu creio que Deus falou no coração de cada um de vocês. Que nós venhamos tirar o Isaac do nosso coração e colocar Jesus como principal das nossas vidas. Pai querido, Pai amado, Pai celestial, obrigado por esta palavra, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, que muito milagre o Senhor fez e o Senhor ainda vai fazer, meu Pai. Pai, nos leve para casa debaixo da Tua proteção, livre do homem sanguinado, da bala perdida, do acidente. Nos dê uma boa noite, meu Pai, um bom sono, meu Pai. Que nós possamos sonhar, meu Pai, o sonho do Senhor. Que o Senhor possa nos revelar, meu Pai, o nosso coração, os Isaques que estão afetando a nossa vida, meu Pai. Ô Senhor Deus, eu consagro, meu Pai, a nossa vida, a vida de cada irmão aqui presente a Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos também, nossos irmãos, consagrar todos os nossos alimentos, que nós venhamos comer nessa ceia de Natal. Nós sabemos que vai ter muita comida em nossas famílias, então que nós possamos estar consagrando para livrar de todo mal. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Saúde o seu irmão.